Bom, a pergunta, Samuel, é uma pergunta falando da governança digital. Entretanto, como debatido nesse último áudio, a substituição do representante pelo algoritmo pode esconder a substituição do representante pelo programador. O poder não estaria passando por esse ator imperceptível mascarado sob forma de imparcialidade técnica, uma vez que o algoritmo rege geralmente quais assuntos serão melhor ranqueados, seu direcionamento, priorização de determinadas variáveis, não representaria um poder quase soberano nas mãos daqueles que programam a plataforma? Seria o caso de incorporar na teoria essa dimensão crítica? Quais os mecanismos possíveis de controle pelas pontas, para além da plataforma, de como é condicionada sua participação na plataforma? Bom, essa questão é uma questão central, né? Eu tenho discutido isso, não estava no áudio, mas eu tenho discutido isso. Eu tenho colocado para as pessoas que a gente está saindo, né, hoje, porque no fundo é o seguinte: o que faz o algoritmo que vai reger a plataforma, né, ele é uma espécie de lei digital. É como se a gente tivesse assim, há uma regulação da forma que as pessoas participam, né? Então essa regulação ela já existe. Como você, por exemplo, pode apresentar um mandato, uma reivindicação popular para o Congresso Nacional, né? Como você pode tirar um presidente do cargo, quais são as regras, etc. Isso tudo são, entre aspas, algoritmos analógicos que foram definidos, né? De como as coisas vão funcionar, etc. Papá. O que existe, e eu entrei um pouco nessa fantasia, no tecno-otimismo, na minha fase que eu estava como tecno-otimista, né? Eu defendi a ideia de que a gente estava indo para um mundo desintermediado, que a gente estava vivendo um processo de desintermediação, o que não deixa de ser verdadeiro, né? Mas o que a gente está vivendo, na verdade, é um processo de reintermediação. E essa reintermediação, nós estamos saindo de uma intermediação menos sofisticada para uma intermediação mais sofisticada, que permite que a gente lide melhor com a complexidade demográfica atual. Então, da mesma maneira que a gente foi para a república e a gente saiu da monarquia, e da mesma maneira que a gente saiu do feudalismo e do mercantilismo para um capitalismo, a ideia era descentralizar as pontas, dar mais poder para o indivíduo para você poder construir sociedades mais complexas. Então, todo movimento, né, quando você tem mais complexidade, quer dizer, você pode rodar, mas o que vai ficar preponderante ao longo do tempo, né, se a gente analisar os últimos 500 anos, é o quê? É exatamente você poder trabalhar com a possibilidade de você empoderar as pontas. Então, existe esse dado que é um dado importante. A gente tem hoje, está construindo hoje uma governança mais sofisticada. Ela não é melhor nem pior do que a anterior. Ela simplesmente é mais compatível com o tamanho da espécie. Porque o ser humano é a única espécie que cresce indefinidamente, por enquanto, né? Todas as outras espécies têm limitações, limitações de governança e de comunicação, e a gente recria a comunicação, recria a governança e vai para a coisa mais sofisticada. Então, desse ponto de vista, assim, nós não estamos indo para o mundo cor-de-rosa, nós não estamos indo para o lugar melhor do mundo, nós não estamos indo para uma situação ideal, perfeita, etc. Não, nós estamos indo para... É melhor essa situação, como você colocou no início da tua pergunta, que eu não li, mas você colocou, do que a do passado. O que existe, exatamente isso que você está falando, é uma invisibilidade de que no momento que você está com a liberdade de colocar o vídeo no YouTube, colocando as informações no seu blog, ou colocando coisas no Facebook, ou colocando coisas no Twitter, existe um algoritmo que foi feito que está regulando essas relações. E este algoritmo está sendo trabalhado de uma forma muito pouco transparente. Esta é a crise, na minha opinião, né, que a gente vai viver mais adiante, que é exatamente o questionamento, né, que já começa a aparecer em alguns lugares. Apareceu, por exemplo, a estante virtual, houve uma revolta
do pessoal dos servos da estante virtual, quando a estante virtual quis modificar o percentual de cobrança, né? Então, o que acontece? É um ambiente aberto, mais democrático, porém, a forma de se fazer a administração dos algoritmos e da plataforma ainda é no modelo antigo. É como se fosse assim, é uma governança digital do ponto de vista de como você usa, né, o conteúdo da informação, como você coloca a informação, como você se administra, como você se autogoverna, mas existe um algoritmo que não está dentro deste ambiente e dessa possibilidade. Então hoje nós estamos começando a criar plataformas para que se faça debate de massa e tome decisões de massa. A gente não tem essas plataformas. E essas plataformas têm que servir para um debate aberto e transparente dos algoritmos, né? Então vai haver uma discussão, né, e já está havendo uma certa pressão em relação a isso, que é exatamente como esses algoritmos são feitos, como eles são regulados, né, quais são os critérios que são utilizados, etc. Então essa é a nova etapa, é a nova escalada dessa discussão. É muito embrionária, porque a gente não consegue ver, muita gente acha que não, o mundo está indo por uma descentralização, tudo está funcionando, etc. E não está vendo que tem esse elemento, que é um elemento chave, né? Que muita gente já está questionada, que tem um livro chamado Aquela Bolha do Google, né? De que cada um que faz uma pesquisa vê uma pesquisa diferente, e que o cara que é democrata só vê coisas democratas, o cara que é republicano só vê coisas republicanas, e isso vai criando um certo nicho e um certo distanciamento entre as pessoas e tudo, né? Bom, então tem todo esse processo, que eu acho que é um processo interessante, e acho que você tocou no ponto e concordo com você. Acho que a gente tem agora um desafio que né, questionar a democracia dos algoritmos. Isso é um caminho. Agora, não tem volta, é daí para frente, né? Da mesma maneira que quando a gente fez a República, a gente tinha que questionar, né, e fiscalizar os parlamentares. Os parlamentares não são assim, agora resolvemos todos os problemas, não. Eles eram um estágio em que a gente começou a ter problema, mesma coisa, vamos criar livre iniciativa, todo mundo e tal. E o que acontece? Os caras que eram defensores da livre iniciativa, no momento que eles tiveram livre iniciativa para poder agir, eles foram lá no Estado e disseram para o Estado, me dá uma boquinha aí, porque eu não quero que ninguém venha com um tal de papo de livre iniciativa para mim. Ou seja, o que serviu para mim como discurso não serve para mim como prática, né? Então isso aí é ser humano, é a briga, é a tensão, e a gente vai ter que estar dentro desse processo, só que mudou o paradigma de discussão, né? Então eu acho que essa discussão dos algoritmos é uma discussão chave e vai gerar muita crise aí daí mais para frente. É isso.